Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Henrique Coura e no nosso programa de hoje, nosso programa é o Peso da Saúde. Esse programa eu faço para mostrar umas estratégias que eu utilizei para ganhar saúde e, consequentemente, perder peso. E eu queria passar essas estratégias para você. Por quê? Gordura localizada, sobrepeso, tudo isso é um termômetro que o seu metabolismo está bagunçado. Tem alguma coisa a ser feita aí. E hoje, o nosso tema é o controlar os carboidratos artificiais para perder gordura. Então, eu vou discorrer a respeito disso aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela para ficar mais legal. Isso. Então, o nosso tema é controlar os carboidratos artificiais para perder gordura. Vamos para frente. Então, o que são carboidratos artificiais? E qual a sua importância na alimentação? Aqui eu vou fazer um resumo breve e rápido. Então, o carboidrato artificial é aquele carboidrato que tem um código de barras impresso nele. Tudo que tem um código de barras impresso é artificial. Você pode saber que ele foi modificado, muito modificado, por máquinas, pelo homem, na verdade, e a absorção, e essa modificação faz com que o nosso organismo entenda de maneira diferente esse carboidrato, vamos dizer assim. Por exemplo, quais os principais carboidratos artificiais que a gente tem? É o açúcar, né, e as farinhas. Os pães, bolos, todos são carboidratos artificiais. Mas, por exemplo, presunto. No presunto, se você for ler ali atrás, tem açúcar, tem carboidrato artificial. Então, você tem que imaginar que quase todos os alimentos processados têm carboidratos nele. Porque o carboidrato, infelizmente, a indústria percebeu que ele vicia, né? Que ele faz você ter vontade. Então, ele serviu para isso e serve para isso. E, é claro, existem os carboidratos reais, que é aquele que a gente vê na natureza, que a gente acha na natureza. Mesmo assim, os carboidratos reais, eu vou mostrar que mesmo os carboidratos reais, eles foram geneticamente modificados. E essa modificação genética, às vezes, atrapalha o nosso metabolismo. Por exemplo, um melão docinho famoso que tem aí, muito doce, aquilo é geneticamente modificado. É na natureza? Está na natureza. E ele tem um alto teor de frutose, que não seria interessante. E aí, gente, vem o bom senso, né? Vem um bom senso para a gente atuar em cima disso, para fazer com que nosso metabolismo entenda o que fazer. Vamos lá, deixa eu passar para frente. Antes disso, antes de começar a exposição, eu quero colocar aqui uma coisa muito importante, que existe uma grande confusão e muita informação. Por que a gente já faz mais de dezenas de dietas e não perde peso? Tem alguma coisa errada com isso. Faço dieta toda hora, não perco peso. Eu faço dieta e eu vejo que sustenta 6 meses, depois não volta. Eu não consigo manter aquilo ali. Então, a gente chega na conclusão que essas dietas, elas não funcionam por algum motivo. E por quê? São informações demais. Nós temos muita informação. E essa informação a gente tem que se basear em estudos. O problema é que esses estudos também, eles têm conflito de interesse nele. Você começa a acreditar em estudos, na hora que você vê quem está publicando o estudo, até estudos, são pessoas muito boas, professor de faculdade, são com doutorado, com mestrado, em revistas fantásticas, porém com conflito de interesse. Eu vou mostrar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia, por que a gente tem que pesquisar e não ir atrás de qualquer informação que é dada como sendo totalmente verídica, não. Essa aqui, deixa eu desenhar aqui, que eu gosto de fazer isso aqui. Por exemplo, eu tampei o rosto desse doutor, desse médico aqui, mas na verdade isso é um trabalho de 2017 que mostra onde esse doutor quer dizer, resumindo aqui, é que o açúcar ele não faria tão mal assim. Precisa ser revisto isso, que o açúcar nas bebidas e nos refrigerantes, eles não seriam o fator primordial no ganho de peso. Gente, mas toda hora, a gente já sabe, né? As nossas avós já sabiam disso, né? Muito estranho, muito estranho. A gente tem um estudo desse de uma pessoa dessa numa revista importante dessa. Tá, mas ok. Aí a gente é uma informação de uma pessoa conceituada. Aí você vai ler
nos conflitos de interesse dessa pessoa, os potenciais conflitos de interesse. O que a gente vê? Quais os conflitos? Coca-Cola, companhia Coca-Cola. Então, ele tem um conflito de interesse até com Advisory Board da Coca-Cola Sugar. Então, que é impressionante. Ele tem total conflito de interesse com a indústria do açúcar, né? Que é uma indústria que mexe com açúcar. Por isso, é importante a gente ter esse cuidado. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, não, continuando aqui. Esse aqui é um jornal que fala, olha o que está falando, esse é o Jornal do Canadá, Toronto, que os pesquisadores canadenses, aqueles que fazem a pesquisa e publicam, receberam milhares de dólares da indústria de refrigerantes. Então, os pesquisadores recebem dinheiro das indústrias de refrigerante. Você acha que eles vão falar bem ou falar mal do refrigerante ou do açúcar ou do que quer que seja? Né? A gente tem que pesar isso. Bom senso sempre. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver se vocês entendem essa aqui. Ela é muito interessante, essa aqui. Aqui é a quantidade de trabalhos realizadas falando que o que esse trabalho quer mostrar aqui? Uma associação entre as bebidas açucaradas com ganho de peso. Então, são trabalhos que mostram a associação entre bebida açucarada e ganho de peso. Aqui são 26, vamos botar aqui, ó, esse número aqui, 26 trabalhos mostraram que não há associação entre a bebida açucarada e o ganho de peso. E aqui estão 34, vamos dizer, 34 trabalhos que mostraram que há uma associação. Mas, gente, tem muito trabalho ainda, está mais ou menos, né? Está quase que equilibrado, que está mostrando trabalhos científicos, mostrando que não existe uma associação entre açúcar e ganho de peso. Porém, olha, vou até mudar a cor. Vamos mudar a cor para verde. Na hora que a gente vai ver, nessa pesquisa aqui, quando a gente vê ela do lado de cá, aqui é quando você vê como ela foi, para quem que pagou essa pesquisa. O azul aqui é quem pagou esses pesquisadores, quem pagou para saber essas pesquisas, foram as indústrias de açúcar. Então, aquele trabalho que mostrou que não tem associação, 83% foi pago pela indústria de açúcar. E aquele que mostrou que há associação entre ganho de peso e açúcar nas bebidas, né, nas bebidas açucaradas, adoçadas, 83% não receberam fundos da indústria. Em quem que você vai acreditar aqui? Em quem que a gente vai acreditar? Né? Então, a gente tem que ver que existe um conflito de interesse e por isso que a gente tem muita informação e por isso tem esse tanto de dieta há mais de 50 anos e a pessoa continua obesa e tem essa epidemia de obesidade no mundo inteiro. Vamos continuar. Então, aqui, vamos ao que interessa, então, aqui, que é essa aulinha que eu estou dando aqui hoje. Então, a gente tem 3 macronutrientes que a gente tem que prestar atenção, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. Mas, na verdade, o que é interessante aqui? Quais são aqueles macronutrientes que têm a ver com energia? Carboidrato e gordura. A proteína, ela é basicamente estrutural. Muito difícil de você perder massa muscular numa dieta, até uma dieta de restrição calórica. Proteína não é um produto de combustão orgânica, na verdade. Orgânico no sentido assim, nosso organismo não utiliza proteína como combustível. Não utiliza. Raramente, só em casos totalmente de inanição, onde você já perdeu totalmente a sua gordura e teria que usar alguma outra coisa. Você não perde massa corporal com facilidade. Isso não, você perde proteína. Mas a proteína existe, proteína em outros locais que não o músculo. Entendeu? Então, a proteína, a gente tem que entender como ela é uma base estrutural. Então, nós vamos nos concentrar na gordura e no carboidrato. Hoje, especificamente, mais nos carboidratos, mas é claro que eu vou falar da gordura, que é muito importante a gente entender isso. Na verdade, é a base de tudo que a gente vai falar aqui. Então, controlar carboidrato é um dos pilares para a gente controlar a insulina. E a insulina é o hormônio que vai gerenciar se você queima ou não queima a gordura. Então, a insulina, eu falo que ela é a poderosa insulina. Por quê?
Porque existe uma teoria, que é a teoria da prioridade metabólica. O que essa teoria fala? O que é essa teoria? O que eu falo que essa teoria é? É que a insulina, ela que é a grande maestra, ela é importante para priorizar se o metabolismo vai queimar ou gordura ou se vai queimar carboidrato. É a insulina que dita isso. Se a insulina estiver alta, vai queimar carboidrato. Se a insulina estiver baixa, vai queimar gordura. Então a gente tem que pensar, se a gente quer emagrecer, quer perder gordura localizada, a gente tem que dar um jeito de manter essa insulina mais baixa por mais tempo. Tá? Simples assim. Simples, mas não é fácil. Então, a poderosa insulina. O que a gente tem que fazer e o que a gente tem que ficar para a gente aqui? Se vocês ficarem com isso aqui, e a cada vez que forem alimentar, pensarem, será que isso que eu estou alimentando está dando pico de insulina? Será que minha insulina está alta o tempo todo? A gente consegue entender. É simples, não é fácil, mas é simples. Então, a insulina alta, o que acontece? Armazena gordura. Insulina baixa, queima de gordura. Então, a gente está atrás disso aqui. Insulina baixa e queima de gordura. E quais alimentos que a gente tem que ir atrás para a gente tirar benefício disso, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, quais alimentos que fazem a insulina ter pico de insulina? Carboidratos. Mais ainda os carboidratos artificiais, porque eles são absorvidos numa rapidez louca. E essa absorção louca dá pico de insulina, porque a insulina quer organizar a corrente sanguínea para não ter glicose ali dentro, para distribuir a glicose pelo organismo. Então, é a partir desse conceito que a gente vai atrás dos alimentos. Então, aqui eu fiz esse é um guia visual bem interessante. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu gosto disso aqui, que ele é fácil de visualizar. Vamos supor aqui o que é isso? Do verde para o vermelho. Aqui é o alimento que tem menos carboidrato até o alimento que tem mais carboidrato. Como assim? Esse aqui foi feito percentualmente. Por exemplo, a alface, esse 2, o que simboliza? É que em 100 gramas de alface tem 2 gramas de carboidrato. Vagem. Em 100 gramas de vagem tem 4 gramas de carboidrato. Tá legal? Então é isso aí que esse guia visual quer dizer. Isso aqui, você vê que são alimentos acima do solo, e são alimentos que tem uma quantidade pequena de carboidrato, e eu falo que esse alimento é um alimento natural, é o carboidrato natural. Ele vem num combo, ele não é só carboidrato. Ele tem fibra, ele tem gordura, como abacate, ele tem minerais. Então é o combo, não é aquele carboidrato artificial que é só o carboidrato, que é só o amido, que faz pico de insulina. E o que é legal aqui, você bate o olho e você já começa a te ouvir. O que eu vou comer hoje? Porque a melhor dieta que tem para você, a melhor alimentação que tem. Eu não falo dieta porque não é aquela coisa, vai ser uma coisa que vai ser alternante. Né? Então, a melhor maneira de você se alimentar e não ter picos é se alimentar de produtos, de alimentos que não deem pico na insulina. Aqui eu estou falando de carboidrato, basicamente. As gorduras boas, elas praticamente não dão pico de insulina. E a proteína dá um pico relativo de insulina. Por isso que a gente tem que concentrar muito na questão de carboidratos. Aqui eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar aqui a couve, tá? E o repolho. Todos os dois têm 3% de carboidrato. Ah, então eles são iguais? Não, eles não são iguais. Isso aqui é para a gente ter uma base, né? Existe uma diferença de fibras, existe uma diferença de absorção. O repolho e a couve, eles, mesmo sendo alimentos reais, eles têm diferentes atuações na microbiota intestinal, como fibra mesmo, nas bactérias do intestino. Todos os dois são muito bons em alimentar as bactérias boas do intestino, porém o repolho é melhor para alimentar as bactérias do intestino. Então existe, mesmo tendo essa questão da gente colocar números e dizer direitinho que são carboidratos reais e alimentos bons, é bom a gente ter sempre um bom senso e essa noção. Tá legal? Mas aqui, esses carboidratos aqui são aqueles carboidratos que a gente pode mandar brasa, vamos dizer assim. Aqui eu coloquei mais
um pouquinho de carboidrato, vocês vão ver. Vocês vão ver que eu fiz aqui como se fosse uma curva ascendente. Aqui, ervilha, o feijão. Ah, mas feijão tem 16 em 100 gramas. Tá, 16 em 100, mas 100 gramas de feijão cozido é uma quantidade razoável. Quer dizer, não é nada demais, né? Você não precisa 100 gramas... você precisa comer 100 gramas de feijão para ter 16 gramas de carboidrato. Então, você vê que é possível fazer uma alimentação com carboidrato real e que saudável e sem picos de insulina, né? Então, é bastante interessante. Se vocês quiserem depois, eu posso disponibilizar esses guias que são muito interessantes para a gente bater o olho e ter uma noção rápida e breve dos carboidratos. Bom, esse aqui eu começo a complicar um pouquinho, mas é uma complicação que o bom senso vocês vão ver. Carboidrato real e carboidrato artificial. Eu já dei a dica, já falei um pouquinho disso, né? Do lado de cá, deixa eu mostrar, esse lado de cá, são as frutas, né? São as frutas, e a gente vê, por exemplo, melão, 7. Mas todo melão tem 7? Não. Tem os melões, isso aqui é uma média. Tem os melões geneticamente modificados que tem muito mais que isso. Aí você vai pensar, se essa fruta está muito doce, é que ela tem muita frutose, né? Muito açúcar na fruta. Foi modificada geneticamente aquilo ali. Então, vai ter pico de insulina. A insulina vai subir mais rápido que um melão que não teve uma alteração genética para ser mais palatável. Isso tudo é bom senso, né? Mas dá uma noção muito boa. Lado de cá, esse lado aqui. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Deixa eu apagar tudo primeiro e mudar de cor. Vamos mudar para o verde. Então, esse lado de cá, por exemplo, arroz cozido, 28%. Em cada 100 gramas de arroz cozido tem 28 gramas de carboidrato. É ruim? É bom? É melhor ele ser integral ou não? Isso varia demais. Arroz integral e arroz... O integral, ele tem um problema no sentido de ter mais arsênico. Então, assim, são várias variáveis. Mas, se você for ver, existem sociedades, culturas, que o alimento básico dele é o arroz. E não tem obesidade como tem, por exemplo, na nossa dieta ocidental. Entendeu? Então, existem muitas variáveis. Isso aqui funciona para a gente ter uma noção, eu acredito que uma noção bem boa. Por exemplo, chocolate tem 56, pão 46, biscoito, macarrão cozido. Mas qual a diferença desses aqui? Deixa eu apagar de novo. Qual a diferença desses e desses? Do lado de cá, do lado direito, né, isso aqui e esse aqui. Na verdade, esses carboidratos artificiais, vamos dizer assim, né, porque isso aqui é um carboidrato artificial, esse é artificial, esse é artificial. Esse é um real artificial também, porque ele foi processado. Aqui também é mais artificial do que esse. Então, você vê, tudo bom senso. Mas o que é legal da gente saber aqui? A pessoa come arroz como snack, como lanche? Não come toda hora comer, não. Mas ele come chocolate como lanche? Come. Ele come pão como lanche? Come biscoito como lanche? Come. Então, o grande vilão aqui não é basicamente a quantidade de carboidrato que tem no alimento, não. É a frequência com que você pode comer aquele alimento. Porque se você comer, por exemplo, um pedacinho de chocolate, um pouquinho de chocolate, toda hora, então toda hora a sua insulina, lembre, vai ter picos. E se a insulina tiver pico toda hora, você bloqueia a liberação de gordura. Lembra, a insulina alta não deixa a gordura sair. A gordura fica presa, entendeu? Por isso que, mesmo sendo os carboidratos, com uns alimentos com grande quantidade de carboidratos, você tem que ver a diferença entre eles. A diferença da facilidade de comer e da frequência que você come. Entendeu? Olha que interessante isso. Isso eu nunca aprendi na faculdade de medicina. Nunca aprendi isso na faculdade de medicina. Na verdade, eu aprendi que calorias eram calorias e tudo igual. Isso é um outro ponto depois que a gente vai conversar. Isso aqui eu aprendi, entre aspas, na marra. Depois, eu tenho 28 anos de formado, eu aprendi isso há basicamente 6, 7 anos, quando eu tive que me virar por causa de um problema de intestino e tive que dar um jeito na minha alimentação. E pesquisei muito, estudei muito,
e tive muito sucesso com isso. Então, o que a gente falou aqui? Esse esqueminha aqui é o seguinte: a insulina é a chave. A insulina é a chave. Dependendo, se ela estiver alta, a gente vai queimar o carboidrato como energia. Se a insulina estiver baixa, ela vai queimar a gordura como energia. É aqui que a gente tem que atuar. É nessa fase aqui, se a gente entender isso, a gente começa a controlar o nosso metabolismo e a ter uma boa saúde e, com isso, uma perda de peso por causa do ajuste metabólico que a gente conseguiu. Deu para entender? Então, de novo, para ficar bem gravado isso aqui: insulina alta, insulina alta, insulina alta. Vai haver queima de carboidrato e a gordura ela vai ser presa. Ela vai ser presa. Você não vai conseguir queimar a gordura. Então você vai ter aumento de gordura localizada e de obesidade no geral. Então, insulina. E o que faz a insulina aumentar? Carboidrato artificial. Então, se a gente conseguir fazer com que os carboidratos... Vamos resumindo aqui. Se a gente conseguir diminuir ou zerar o açúcar e as massas, né, e as farinhas, você consegue ter horários de insulina baixa e, com isso, você vai queimar a gordura, porque a insulina está baixa, queima a gordura. Simples. É fácil? Não é fácil. Mas eu faço isso há muito tempo. Comigo mesmo e com os pacientes. E é impressionante como é que você muda. Muda até o astral, muda o foco. É muito legal. Aqui a insulina baixa. A insulina baixa. O que ela faz? Como ela está baixa, ela libera a queima da gordura. Mas isso, se você for pensar, é muito interessante. Por quê? Evolutivamente falando, né? Por que a insulina está baixa? A insulina está baixa porque não está entrando alimento. Se não está entrando alimento, eu tenho que começar, ou não está entrando alimento, eu tenho que começar a utilizar minha energia armazenada, que é a gordura. Isso é a coisa mais normal do mundo. A gente evoluiu para isso. A gente evoluiu para armazenar gordura, né, armazenar energia em forma de gordura, para quando a gente precisar, a gente utilizar. O problema hoje, como eu falo, é que a gente não tem mais escassez. O tempo todo a gente tem um chocolatezinho, uma barrinha de cereal, uma porcariazinha para comer entre as refeições principais. Então não é só a qualidade do alimento, não. É a frequência do alimento que é importante. Isso aqui é muito legal. Guardem isso. A insulina baixou, você vai queimar a gordura. Você vai, teoricamente, não, na prática mesmo, você vai emagrecer. Tá? Vamos para o próximo. Olha que legal o esqueminha aqui. Muito legal. A insulina... Isso aqui vocês vão ter que ficar craque nisso, tá? A insulina alta, carboidrato sendo queimado. O que esse carboidrato, essa insulina alta faz? Ela bloqueia a gordura. Bloqueia. Bota um cadeado aqui, vamos ver se eu consigo fazer um cadeado. Bota um cadeado aqui na gordura. Você vai ganhar cintura. Você não vai ter dificuldade em fechar a sua calça. Esse é o grande problema, e se a gente conseguir dar um jeito nisso, a gente controla o nosso metabolismo, melhora o foco. Eu, no meu caso, eu tive melhora das minhas enxaquecas, que eram muito frequentes. É outra vida. É outra vida. Aqui, ó, aqui é para dar uma... De novo, tomar aqui que mesmo os carboidratos reais, eles vão alterar o metabolismo. Por quê? Porque alteram a nossa insulina, como eu disse. E alimentos... Como é que a gente vai... Então, como é que a gente escolhe esses carboidratos? Vamos falar. Os artificiais, eu já disse, que a gente tem que realmente evitar. Se você não conseguir, uma dica. Se você não conseguir evitar de jeito nenhum, você é chocolatra. Nossa, eu tenho que comer chocolate. Coma na hora de uma refeição. Porque na hora que você alimenta em uma das refeições, a sua insulina ela vai subir. Aproveita que a insulina já está subindo e coma naquele horário. Que a insulina vai subir mais um pouco e ficar um pouco mais, mas pelo menos você terá um espaço entre aquela alimentação e a próxima, onde a insulina fica baixa. Entendeu? Entendeu? Segura essa dica aí. Então, alimentos sobre a superfície, eles têm um teor de carboidrato menor. E os abaixo da superfície, um teor de carboidrato maior. Por que é isso? Porque os de baixo da superfície, isso que a gente está vendo aqui, esse lado de cá, como eu estou mostrando aqui,
eles todos são, eles funcionam para o próprio alimento como a nossa gordura funciona para a gente, é energia para o alimento. Então, eles têm uma concentração de carboidrato maior. Por exemplo, a cebola, no caso, tem 8, o nabo tem 6, a batata doce 17, a mandioca 28. Mas aqui o que conta é o seguinte, a frequência. Isso são alimentos que você não vai comer como snacks, como toda hora. Aqui é para a gente fazer uma conta para não também comer só carboidrato, mesmo se você entupir de carboidrato real, você vai ter um pico de insulina muito grande durante muito tempo. Então, aqui que entra o tipo de alimentação a ser feita. Deu para entender? Não é interessante? Eu gosto muito disso aqui, muito legal. Aqui, já um trabalho científico sem ninguém patrocinando, mostra que como que a gente, controlando os carboidratos, faz com que o nosso metabolismo seja mais adaptado. Adaptado a quê? O nosso metabolismo, quando tiver que queimar gordura, vai queimar gordura, e quando tiver que queimar açúcar, vai queimar açúcar. Então, o que resumindo esse trabalho aqui, foi um trabalho muito, muito bem feito, que diz que a redução de carboidratos na dieta tem um efeito metabólico de melhorar o sucesso no tratamento da obesidade, principalmente quando tem alta secreção de insulina. Olha que legal, é o que eu disse aqui. Isso eu não estou dizendo da boca para fora, isso são trabalhos científicos que, infelizmente, não estão aí para o público, né? Por quê? Porque a indústria não quer divulgar isso. A indústria quer que você coma o snack, quer que você tome o refrigerante toda hora. É uma coisa cruel, mas é a verdade. Então, o que faz a gente ter saúde é ter uma informação que, na verdade, até as nossas avós já mais ou menos pensavam assim. Só que a gente a gente foi adestrado pela indústria. Olha que coisa. Eles nos viciaram, gente, em açúcar. E aqui eu queria botar um termo que eu acho muito interessante, que é a tal da flexibilidade e inflexibilidade metabólica. Flexibilidade metabólica é quando faz com que o seu organismo queime gordura na hora que for necessário e queime carboidrato na hora que for necessário. Para isso, você tem que ter horas que a insulina esteja baixa. Você não pode comer o dia inteiro. Comer o dia inteiro não é comer o tempo todo, não. Esse espaço que o pessoal fala dessas dietas de 3 em 3 horas, isso é mais errado do mundo. 3 em 3 horas, sua insulina não baixou ainda. Ela ainda está baixando. Aí na hora que está quase baixando, ela sobe. Então, esse vai e vem de insulina, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Por quê? Porque a insulina, deixa eu mostrar aqui, isso que eu estou dizendo é isso aqui, ó. A insulina mantém em altos níveis e o corpo queima somente carboidratos. Então, essa é a inflexibilidade metabólica. É como se o seu metabolismo tivesse um ponteiro que ele agarrasse ali o carboidrato, só queima carboidrato. O ponteiro fica aqui, ó, só carboidrato, e não vai para gordura de jeito nenhum. Então, essa é a inflexibilidade metabólica. E o contrário, o que é o contrário? O contrário é a flexibilidade metabólica. Flexibilidade metabólica, daqui para cá. A flexibilidade metabólica é quando você teria essa capacidade que eu acabei de dizer. Entendeu? E assim, como é que isso foi importante aqui? Eu vou dar falar um pouquinho sobre mim. Como é que isso foi importante para eu controlar as minhas crises de diverticulite? Henrique, mas que loucura! Você está falando de carboidrato, agora aqui de crise de diverticulite? É porque foi quando eu tive a primeira crise de diverticulite, que eu tive uma perfuração de intestino, há alguns anos atrás, que eu me vi assim, o que fazer? E depois dessa perfuração de intestino, eu ainda tive mais 3, então foram 4 no total. Eu tive 3 crises uma perfuração, depois 3 crises de diverticulite. E nesse meio tempo, eu fui tentando, deixa eu mudar para cá. Vamos ver se eu consigo. E nesse meio tempo, eu fui tentando adequar minha alimentação para não ter crise de diverticulite. Porque eu fiquei com muito medo, porque eu tive uma perfuração no intestino. Uma coisa séria, né? Bastante séria, na verdade. E aquela coisa, eu falei, eu quero ver minhas filhas formarem. Eu quero ficar aqui para ver minhas filhas formarem. E isso me fez repensar a vida e repensar a alimentação. E um dos médicos que eu procurei, colega meu, falou assim que a gente tem que diminuir a gordura visceral. Eu não era obeso, na verdade. Assim,
eu não tinha aquela obesidade, mas eu tinha barriga, eu tinha gordura na cintura abdominal. Eu perdi 11 quilos em 2 meses, depois de entender essa questão da insulina e fazer disso um meio de vida, assim, um meio de alimentação, sem sofrimento, mas assim, tranquilo. Então, isso me fez ver isso, estudar, e eu quero passar isso para vocês, sabe? Então, o que é aqui? Resumindo aqui, qual que é o processo? Você tem que controlar seu carboidrato. Como é que controla o carboidrato? Os carboidratos artificiais, você vai ficar sem carboidrato artificial ou vai fazer com que ele seja o mínimo possível, tá? A dica que eu dei, eu sou chocolatra, você vai ter que dar um jeito de diminuir esse chocolate ou comer um chocolate acima de 70%, porque, na verdade, o que vicia mesmo realmente é açúcar, né? É o prazer. Esse prazer do açúcar é vontade. Você não tem fome, você tem a vontade, né? Então, se você controlar o carboidrato, você faz com que a insulina não fique alta o tempo todo. Então, isso aqui eu não quero que aconteça. É insulina alta o tempo todo. O carboidrato ele tem um grande fator de aumento de insulina. Priorizar proteínas. Por quê? Existe uma fala, né, que é proteína, comer proteínas, fazer dietas de proteínas não é tão bom assim, que pode dar problema. Você tem que priorizar proteínas e ter bom senso. As proteínas, elas aumentam a insulina? Aumentam a insulina, mas nunca igual um carboidrato. O carboidrato é o concurso. O carboidrato, deixa eu voltar aqui para ficar mais legal. Quer ver? Opa, desculpa, gente. Rapidamente eu volto aqui. Aqui, eu quero que fique mais fácil de vocês entenderem aqui, ó, o que eu estou fazendo. O que eu estou desenhando aqui, ó. Então, o que eu disse, o que eu mostrei no desenhozinho aqui, isso aqui a gente não quer, né? Isso aqui, a proteína, a proteína, ela aumenta a insulina também. Só que o aumento dela, em comparação com o do carboidrato, é muito menor. Então, você pode sim, deve priorizar a proteína, porque é ela que dá estrutura. O carboidrato é energia, mas é aquela energia para você queimar na hora. E a gordura, ela será o seu combustível. Nós temos que priorizar a gordura como combustível. Por quê? Porque ela não tem aumento de insulina. Quando você... A gordura pura, ela não tem pico de insulina. Ou muito pouco pico de insulina. Então, a grande sacada aqui é controle de carboidrato, priorizar a proteína e utilizar a gordura como combustível. E não deixar você ter picos de insulina. Você não fazer lanches no meio do caminho. 3 refeições por dia é o que nossos avós já falavam. Menino, não come agora não, você vai atrapalhar o jantar. Aí você jantou. Aí você vai comer alguma coisa. Menino, por que você não jantou direito? Agora não é hora de comer não. Entendeu? Fazendo isso aqui, você vai cair num ciclo alimentar inevitável. É inevitável que você não tenha sucesso se você, no sentido de ter saúde e perder peso, se você fizer isso aqui. Deu para entender? É isso então, gente. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu acho que até me delonguei, mas eu acho que ficou bem legal. Ficou bem prático. Qualquer dúvida, deixe os comentários, mande no direct, no Instagram, entre em contato comigo nas redes sociais, porque eu quero saber o que você está achando e como é que você está vendo essas minhas aulas. Tá joia? Então vou encerrando por aqui. Agradeço muito. Um forte abraço.